são os vírus? Os vírus, eles são considerados células? A gente pode dizer ali que aquele vírus apresenta uma maquinaria celular verdadeira? Por que será que os vírus, eles são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios? Então, quais são as características dessa partícula viral que faz com que ele seja um parasita, que faz com que ele dependa aí de uma célula do hospedeiro? Então, vamos entender um pouquinho agora sobre as características dos vírus. Vamos lá. Bom, então, o que são os vírus, né? Os vírus, eles são muito pequenos, a gente não consegue observar os vírus na microscopia óptica, a gente precisa aí do auxílio da microscopia eletrônica para que a gente consiga observar essa partícula viral. Por quê? Porque ele tem aí um diâmetro que varia cerca de 20 nanômetros a 300 nanômetros. Professora, você está falando então que eu não consigo, por exemplo, observar a característica de um vírus em uma microscopia óptica? Não, eu não consigo, tá? Então eu não consigo, por exemplo, fazer ali uma semeadura de um vírus, colocar no microscópio óptico e observar a característica do vírus. Por quê? Porque ele é muito pequeno, tá? A gente só vai conseguir observar essa ultraestrutura dessa partícula viral quando? Na microscopia eletrônica. Então, por exemplo, nós temos vários tipos de vírus, né? Coronavírus, nós temos ali os adenovírus, nós temos os vírus influenza, nós temos os herpes vírus. Cada vírus, ele tem essa característica. Como que hoje a gente sabe que esse vírus é o corona, que esse vírus é o adenovírus, que esse vírus é o rinovírus? Por causa da sua estrutura. Isso só é possível devido à microscopia eletrônica. Mas como que eu sei quais são as lesões que esse vírus causa na célula? Então, por exemplo, se eu trabalho num laboratório de pesquisa e eu estou lá estudando indivíduos que foram ali infectados com o vírus influenza, como que eu sei qual é a alteração que ele causa na célula? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma cultura celular, então eu preparo uma cultura de células, eu observo qual que é a característica normal dessa célula, então lá no microscópio eu vejo qual é a sua característica normal e quando eu infectar aquela cultura de células com vírus, eu vou ver quais são as suas alterações, tá? Então veja bem aqui, ó, a microscopia óptica, ela é útil para o estudo dos vírus, para quê? Para a gente entender quais são as alterações que ela causa na célula. Por quê? Porque célula eu consigo observar na microscopia óptica. Agora, quando eu quero saber qual é a estrutura daquele vírus, então quando eu quero saber como que é um coronavírus, como é que é um vírus influenza, eu preciso da microscopia eletrônica, tá? Então, já que eu estou falando aqui que os vírus não são células, já que eu estou chamando eles de partícula viral, quais são as características desse vírus? Do que efetivamente ele é formado? Vamos lá. Então, os vírus, eles são o quê? Eles são acelulares, tá? Por quê? Porque ele não tem nenhuma estrutura celular verdadeira. Do que é formado esse vírus? Ele é formado de um capsídeo. Esse capsídeo, ele na verdade ele é o quê? É uma cápsula proteica que vai proteger e armazenar o material genético. Então o vírus tem um material genético, né? Senão ele não conseguiria aí se reproduzir. Esse material genético do vírus, ele pode ser de DNA, pode ser de RNA, ou nós temos um tipo de vírus, que é o citomegalovírus, que tem os dois tipos, tanto DNA quanto RNA. E esses vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Isso daqui é fundamental. Você precisa saber disso. Por quê? O vírus, ele não sobrevive em um ambiente que não tem célula, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente deixar lá um vírus numa sala fechada, que não tem ali nenhum resto celular, que não tem sangue, que não tem nada, ele não vai sobreviver. Por que não? Porque ele não tem como se multiplicar, ele não tem como ali sobreviver, porque ele não tem aí uma vida independente, tá? Por quê? Ele vai usar dessa célula do hospedeiro para induzir a síntese de novas partículas virais, tá? Então a gente fala que os vírus são acelulares justamente por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio, eles não produzem a sua própria energia, eles não crescem e não se reproduzem sem aí um hospedeiro, tá? Então isso daqui é importantíssimo, tá certo? Quando a gente fala de vírus,
Vírus, ele tem o quê? Vamos pensar. Pensa uma caixinha. Essa caixinha é o quê? Essa caixinha é o capsídeo. Dentro dessa caixinha nós temos o material genético, que vai ser de DNA, que vai ser de RNA, ou no caso do citomegalovírus, ele vai ter os dois, tá certo? Ele sozinho, ele não consegue fazer nada, ele não consegue se multiplicar. Por quê? Porque ele não tem uma maquinaria celular verdadeira. Então ele vai utilizar dessa célula do hospedeiro para quê? Justamente para ele conseguir se multiplicar, justamente para ele conseguir se reproduzir. E aí é dessa forma que ele se multiplica, que ele vai causar o quê? Que ele vai causar a lesão celular. E aí quando ele causa a lesão celular, é que ele provoca a doença. Então nós tivemos aí a pandemia do Covid, nós temos aí os vírus influenza, a gripe H1N1, nós temos os rinovírus, que são os resfriados, os adenovírus. Então aqui ele vai causar a doença, né, essa infecção viral, através do quê? Através da infecção dessa célula, tá certo? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho mais essa estrutura dessa partícula viral. Então veja que aí na imagem, o que você está vendo? Ó, você está vendo o capsídeo. Esse capsídeo, ele é formado do quê? Ele é formado de capsômeros. Capsômeros aí são moléculas de proteína. Então aqui nós temos o capsídeo. Esse capsídeo, ele vai envolver quem? Ele vai envolver o material genético. Esse material genético pode ser de DNA ou pode ser de RNA. E aí nós temos aí o núcleo capsídeo, que é formado pelo quê? Que é formado pelo capsídeo e pelo material genético, tá? Aí nós temos alguns tipos de vírus que ao redor do núcleo capsídeo apresentam uma estrutura lipídica, que é o envelope. Professora, eu não entendi mais nada. Você acabou de falar que o vírus não é célula. E como é que ele tem essa estrutura lipídica? Então, o que acontece? Quando o vírus ele infecta a célula do hospedeiro, que ele começa a se multiplicar, ele acaba lisando a célula. Então, ele faz o quê? Ele explode a célula. Nesse lisar a célula, o que ele faz? Muitas vezes ele acaba junto, né, ali com essa lise, levando um pouquinho da membrana plasmática da célula do hospedeiro. E o que tem na membrana plasmática da célula do hospedeiro? Fosfolipídio. Então, justamente esse lipídio, alguns vírus são envelopados justamente por essa membrana aí plasmática, por essa bicamada de fosfolipídios da célula do hospedeiro. Voltando aqui ao nosso estudo, a gente tem o quê? A gente tem aí que os vírus são classificados de acordo com o quê? De acordo com um sistema, tá? Qual é esse sistema? Esse sistema, ele vai distribuir o vírus em grandes grupos, e esses grandes grupos são as famílias, e as famílias são chamadas de viridae. Então, por exemplo, aqui, ó, herpes viridae, é a família do vírus herpes, que causa a herpes labial e a herpes genital. A família retroviridae são os retrovírus. Parvoviridae são os parvovírus, tá? Aí, então, essas várias famílias vão apresentar ainda um grupo maior, que são as subfamílias, que é chamado aí de virinae. E aí dentro de cada família apresenta a subdivisão, que são os gêneros, que é aí chamado de vírus. E aí dentro disso, dos gêneros, nós temos a espécie. Essa espécie é basicamente o quê? É basicamente o nome do vírus, que pode ser o local de sua origem, que pode ser também o nome da doença causada por ele, tá? Então veja essa classificação que nós temos aqui como exemplo. Por exemplo, aqui, ó, vírus herpes simples 2. Ele faz parte de qual família? Herpes viridae. Qual subfamília? Alpha herpes virinae, tá? Gênero, simples vírus. E qual é a espécie? Herpes vírus simples tipo 2, tá certo? Então aqui é a forma como os vírus são classificados, chamadas aí de taxonomia dos vírus. E como que esses vírus se reproduzem? Como que esses vírus se multiplicam, tá? Então, de novo, vírus ele é o quê? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só vai se multiplicar na presença do quê? De uma célula, e essa célula tem que ser viva. Por isso que ele precisa de um hospedeiro. Esse hospedeiro, ele vai fornecer o quê? Ele vai fornecer energia e também um mecanismo de síntese para reproduzir aquele vírus, para formar uma nova partícula viral. Quais são as etapas que envolvem essa replicação viral? Então, a primeira etapa é a fixação. Fixação vem do quê? Fixação vem de adsorção. O vírus vai se fixar a uma molécula, geralmente é uma proteína que está no receptor da célula hospedeira para quê? Para grudar, para se fixar. Tá? Então, primeiramente, o vírus encontra a célula, fixa nela. Depois, o vírus vai ter que penetrar a célula. O que ele faz? O vírus inteiro
penetra nessa célula do hospedeiro. Em alguns casos, devido ao quê? Devido à fagocitose. Por quê? O nosso sistema imune, as células do nosso sistema imune, reconhece aquele vírus como algo estranho e vai lá e tenta fagocitar, né? E aí, nessa fagocitose, o vírus acaba penetrando a célula do hospedeiro. Depois que ele penetrou, ele vai desnudar. O que é essa fase de desnudamento? Então, o ácido nucleico da partícula viral vai escapar do capsídeo. Lembra lá? Nós temos o capsídeo com aquela capinha, o DNA está dentro dela, o desnudamento é o DNA sair de dentro desse capsídeo. Para quê? Para usar da célula do hospedeiro para produzir os genes virais. Então, esses genes virais, eles serão expressos na célula do hospedeiro e assim vai resultar na produção de novas partes desse vírus, tá? De DNA e de proteína viral, que é chamada de biossíntese. No final, nós temos aí a montagem das partículas virais, onde as peças ou partes virais são montadas para criar vírions completos. E a última etapa é a liberação. O que é a liberação? Liberação é o vírus ser liberado da célula do hospedeiro. Então, a célula será ali lisada, né? Então, a célula que foi infectada, ela vai ser lisada. E o vírus vai sair dessa célula para infectar uma nova célula. E muitas vezes, nesse momento, nós temos aí a fusão do vírus com a membrana celular do hospedeiro, por isso que muitas vezes é nesse momento que o vírus acaba ficando envelopado, tá? Então, de novo aqui, ó, se a gente pensar no vírus, o que o vírus faz? Primeira coisa, aqui nós temos uma célula, ele vai fixar. Primeira etapa é fixação. Ele precisa fixar aqui nessa célula. Depois que ele fixou, o que ele vai fazer? Ele vai penetrar na célula, então ele vai começar a invadir aquela célula. Para quê? Para usar essa célula, essa maquinaria celular, para produzir novas partículas virais. Então ele tem ali a etapa da biossíntese para estimular aquela célula do hospedeiro a produzir aí a sua proteína viral, para produzir o seu DNA, tá? E para isso, nós temos que ter a etapa do desnudamento, que é basicamente o quê? É o material genético do vírus, seja o RNA ou o DNA, sair desse capsídeo e ir para a célula do hospedeiro, para que os genes ali que estão presentes nesse material genético sejam expressos e aí ele consiga produzir uma nova partícula viral, tá? Então agora a gente tem uma imagem que vai mostrar um pouquinho aí sobre essa replicação viral, tá? Bom, então aqui, como que acontece aí essa infecção da célula do hospedeiro? A gente observa aqui, ó, que na imagem A, nós temos a adsorção. O que é a adsorção? A adsorção é quando o vírus vai penetrar, é quando o vírus vai se fixar, né? Então, o vírus, ele se fixa aí na célula do hospedeiro através de uma molécula, que pode ser uma proteína na célula do hospedeiro. E aí, então, de B até D, a gente vê a penetração. Então, o que é a penetração? O vírus inteiro vai penetrando da célula do hospedeiro. E quando ele penetra, essa penetração, ela envolve o quê? Ela envolve aí a digestão local da membrana aí celular e também desse capsídeo. Para quê? Para ter a liberação do núcleo capsídeo. Então, em D, a gente observa o quê? A gente observa aí a liberação desse núcleo capsídeo. E aí, então, de E até G, o que a gente observa? A gente observa o desnudamento. Então, aqui nós temos o núcleo capsídeo, que está livre. Esse núcleo capsídeo, ele vai sendo digerido aqui em F e totalmente aí desnudado em G. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos somente o material genético. Por quê? Porque aqui, nessa fase, o que vai acontecer? O vírus vai induzir essa célula do hospedeiro a produzir ali um novo material genético, uma nova proteína viral, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, onde a gente consegue observar as etapas da multiplicação viral através aí da infecção da célula de um hospedeiro. E o que é a patogenicidade viral? Então, a patogenicidade viral é um processo que está relacionado aí à infecção viral, e essa infecção viral, ela é baseada no quê? Baseada no ciclo de replicação do vírus, tá? Então, essa doença viral, ela é uma anormalidade que vai ser decorrente da infecção do hospedeiro pelo vírus. E como que ela pode se apresentar, essa infecção viral? Ela pode ser localizada
Então, ela vai estar localizada ao local de entrada do vírus, a replicação viral vai acontecer ali. Então, por exemplo, o resfriado, os rinovírus. Rinovírus tem esse nome por conta de nariz. Ele entra pelo nariz e vai causar alteração no sistema respiratório, especialmente relacionado a sintomas nasais, tá? A gente pode ter uma infecção viral sistêmica, onde o vírus ele vai se disseminar do seu local de entrada para os diversos órgãos, tá? Então, ali, por exemplo, nós tivemos vários casos de gripe H1N1, onde ele vai ali se instalar, ele vai entrar pela via respiratória, mas pode causar aí uma infecção sistêmica, né? Então, a gente tem também aí as infecções que são sintomáticas, que vão causar sintomas específicos, a assintomática, quando não há presença de sintomas, ela também pode ser aguda, quando há o surgimento de sintomas logo após a invasão. Então, eu tenho aqui uma hepatite aguda. O paciente apresentou sintomas de hepatite logo após o vírus infectar, logo após o vírus invadir. Ou ela pode ser crônica, onde temos sintomas ou não pela manutenção de baixa carga viral. Um exemplo muito importante de infecção aguda, de infecção crônica causada por vírus é o vírus HIV. O vírus HIV ele vai infectar os linfócitos e a partir do momento que ele infecta os linfócitos, o que ele faz? Ele acaba ali diminuindo, né, a produção ali dos linfócitos, então os linfócitos acabam morrendo, esse indivíduo vai ficando imunossuprimido e aí, consequentemente, o que acontece com esse indivíduo imunossuprimido? Ele vai ali acabar ficando, né, com uma contagem menor de linfócitos, vai ficando com essa imunossusceptibilidade e aí então ele desenvolve a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí, consequentemente, nós temos o quê? Aí nós temos aí um problema onde ele vai estar susceptível a várias infecções causadas aí por micro-organismos chamados de oportunistas. E ele é uma doença crônica porque, no início, ele não causa sintomas, tá? Ele vai manifestar os sintomas quando? Quando ele tem, por exemplo, a AIDS, tá? E aí, nesse caso, ele está suscetível a outros agentes microbiológicos que podem causar um processo infeccioso, que é o que a gente chama de infecções oportunistas, como, por exemplo, as micoses oportunistas.